Robert Stair, um antigo youtuber de 24 anos, chocou o mundo quando levou a cabo um horrível assassínio-suicídio em massa numa mercearia Weis Market em Tunkhannock, Pensilvânia. Mais tarde, foi revelado que ele tinha planeado este trágico acontecimento durante meses, deixando pistas e avisos perturbadores nas redes sociais sobre as suas sinistras intenções. A presença online de Stair era profundamente perturbadora, pois ele postou fotos e vídeos de si mesmo segurando armas, até mesmo beijando-as e se envolvendo em comportamentos perigosos. A sua página no Twitter continha um convite arrepiante para se juntar a nós e deixar a sua vida para trás, dando a entender o seu estado de espírito sombrio e perturbado. À medida que o dia do ataque se aproximava, Stair tornou-se ainda mais explícito sobre os seus planos mortíferos, partilhando o que designou por cassetes de suicídio, juntamente com alguns dos seus vídeos. Num vídeo aterrador, declarou ameaçadoramente: "Todas as almas são um jogo justo", indicando a sua vontade de magoar qualquer pessoa. Apesar destes avisos e mensagens online alarmantes, não foi tomada qualquer medida para evitar a tragédia. As notas de suicídio de Stair revelaram um indivíduo perturbado, cheio de tristeza, raiva e uma sensação de isolamento da sociedade. Tinha perdido a fé nas pessoas e admirava os infames assassinos de Columbine, que inspiraram as suas ações malévolas. No fatídico dia 8 de junho, pouco antes da 1 da manhã, Stair cumpriu as suas ameaças. Barricou as portas da mercearia e matou impiedosamente 3 dos seus colegas de trabalho, deixando atrás de si um rastro de destruição e desgosto. Antes do ato, despediu-se do mundo com uma mensagem arrepiante no Twitter, escrevendo: "Adeus humanos", usando o pseudônimo Andrew Blaze. A questão que se coloca no rescaldo desta tragédia é a de saber por que razão tantas pessoas tinham conhecimento dos planos de Stair para cometer um assassínio, mas nada foi feito para intervir e evitar o resultado devastador. O incidente suscita preocupações sobre o controle e a resposta a ameaças em linha e a importância de levar a sério esses sinais de alerta para garantir a segurança e o bem-estar da comunidade. The Man Behind the Massacre, Randy Robert Stair. Randy Stair, conhecido pelo seu pseudônimo online Andrew Blaze, era um indivíduo complexo cuja vida e presença online revelavam uma dicotomia entre as suas atividades criativas e um aspecto mais sombrio e perturbado da sua personalidade. Para os seus modestos seguidores no YouTube, ele apresentava-se como um prolífico bloguista de vídeo com uma gama diversificada de conteúdos, incluindo desenhos animados sombrios e discussões sobre vários tópicos que captavam a atenção dos seus 428 subscritores. No entanto, sob a superfície da sua personalidade online aparentemente normal, um lado sinistro e perturbado estava à espera de emergir. No centro dos seus esforços criativos estava uma série de desenhos animados sombrios centrada na personagem Amber McLean, originalmente um vilão do Nickelodeon da popular série Danny Phantom. Randy assumiu a responsabilidade de expandir a personagem de Amber, aprofundando a sua psique e introduzindo um grupo de raparigas conhecido como Amber's Ghost Squad. Através desta série, explorou temas como a escuridão, a solidão e o fascínio do sobrenatural, criando uma narrativa única que ressoou num público pequeno mas dedicado. A paixão de Randy pela criação de conteúdos e a sua imersão no mundo de Amber McLean revelaram o seu talento artístico e a sua criatividade. Orgulhava-se da sua carreira de 9 anos como criador de conteúdos, demonstrando uma dedicação consistente ao seu ofício que lhe valeu um público fiel. Para além do YouTube, Randy manteve uma presença ativa em várias plataformas de redes sociais, incluindo o Facebook, o Instagram e o Twitter. Através destes canais, partilhava ideias sobre o seu processo criativo, interagia com os seus fãs e, aparentemente, estabelecia ligações com outras pessoas na comunidade online. No entanto, por detrás da fachada de um indivíduo criativo e talentoso, Randy debatia-se com problemas profundos que acabaram por conduzir a uma reviravolta trágica dos acontecimentos. A sua mente perturbada abrigava um plano sinistro, e ele foi consumido por pensamentos e impulsos mais sombrios que estavam escondidos do mundo exterior. Num ato chocante e devastador, Randy cometeu um crime violento, expondo os aspectos mais sombrios da sua psique aos olhos do público. Este incidente quebrou a ilusão de um adolescente problemático, mas normal, e revelou as profundezas da sua agitação interior. O caso de Randy Stair serve como um lembrete arrepiante das complexidades da mente humana
e da potencial escuridão que pode estar escondida dentro dos indivíduos. Salienta a importância de Também levanta questões sobre o impacto do mundo em linha na saúde mental e sobre a forma como as pessoas podem utilizar as redes sociais e os meios criativos para lidar com as suas dificuldades ou, inadvertidamente, alimentar pensamentos e comportamentos destrutivos. O legado de Randy Stair e da sua personagem online, Andrew Blaze, serve de alerta para o poder e a responsabilidade das plataformas online e para a importância de fomentar uma comunidade virtual solidária e empática que possa prestar ajuda e apoio a quem precisa. Ominous Warnings Before the Massacre. O arrepiante rastro online deixado por Randy Stair até ao trágico massacre revelou um perturbador declínio do seu estado mental e uma crescente obsessão pela violência e infâmia. Os seus numerosos diários, vídeos, tweets e notas permitiram vislumbrar as profundezas da sua mente perturbada e os planos obscuros que tinha estado a esconder cuidadosamente. Ao longo da sua presença online, a saúde mental de Randy foi se deteriorando e o seu conteúdo foi assumindo um tom progressivamente mais sombrio e perturbador. A 11 de maio, gravou um vídeo profundamente perturbador, descrevendo os seus planos de ataque macabros com uma precisão calculada. Sabia exatamente como bloquear e barricar as portas da loja onde o ataque iria ter lugar, bem como o facto de que as câmaras de vigilância iriam captar os horríveis acontecimentos que estavam prestes a ocorrer. No filme de 42 minutos, intitulado The Westboro High Massacre Goodbye, o massacre do Liceu de Westboro, abençoado, a descida de Randy às trevas foi posta a nu para o mundo ver. Neste vídeo, ele elogiou de forma perturbadora os infames assassinos de Columbine, Eric Harris e Dylan Klebold, referindo-se a eles como heróis. Esta admiração por autores de actos de violência do passado indiciava o seu desejo de notoriedade e a crença retorcida de que cometer um ato destes lhe conferiria um estatuto semelhante. Ao longo do vídeo, Randy exprime frustração e ressentimento face à falta de ajuda ou de compreensão que considera merecer, sugerindo talvez um grito de atenção ou assistência que ficou sem resposta. Estes sentimentos de isolamento e desespero terão provavelmente alimentado o seu ressentimento e raiva em relação à sociedade, que encontrou uma saída na forma dos seus planos violentos. Durante o vídeo, ele usava uma t-shirt com as palavras arrepiantes "É a nossa vez de matar", que serviu como uma proclamação perturbadora das suas intenções. Carregou as suas caçadeiras, chamando-lhes Rachel e Mackenzie, ilustrando ainda mais a ligação pessoal e perversa que tinha criado com estas armas. A apresentação do vídeo incluía também uma horrível representação em desenho animado de um tiroteio em massa numa escola secundária, um cenário que evocava a tragédia dos tiroteios em escolas que tinham ocorrido no passado. Nesta sequência animada, a adorada personagem de Randy, Amber McLean, foi retratada como participante na violência, acrescentando um elemento perturbador de ficção que se funde com a realidade. O início do vídeo estava cheio de escuridão e raiva, com Amber e uma personagem masculina parecida com Randy a disparar friamente sobre pessoas inocentes que tentavam fugir ou esconder-se. Este retrato de violência e destruição mostrava a profundidade das intenções perturbadoras de Randy e a escuridão que o tinha consumido. A descoberta deste rastro em linha e do conteúdo que continha realçou a necessidade urgente de uma melhor monitorização de indivíduos potencialmente perigosos nas plataformas das redes sociais. Sublinhou também a importância de prestar apoio e intervenção no domínio da saúde mental às pessoas que mostram sinais de angústia ou tendências violentas. Ao longo da sua presença online, os pedidos de ajuda e atenção de Randy eram evidentes, escondidos no meio dos conteúdos perturbadores que partilhava. O aviso de 17 dias que publicou antes do ataque era um sinal claro da sua agitação interior. Ele insinuou uma data importante, 7 de junho, como um dia em que algo grande iria acontecer, indicando a sua crescente fixação no ato de violência iminente. É evidente que o estado mental de Randy se estava a deteriorar rapidamente nos dias que antecederam o trágico acontecimento. Apenas 2 dias antes do ataque à mercearia, ele deixou uma nota de suicídio pública no seu diário online, fornecendo mais informações sobre as suas intenções obscuras. Esta nota não só serviu como um sinal arrepiante dos seus planos, mas também como um grito para que alguém interviesse e compreendesse a dor por que estava a passar. Estou tão pronto para morrer. Mais 2 noites de diversão e acabou-se. Aceitei oficialmente que a noite de quarta-feira será a minha morte.
Tudo à minha volta parece ter se desvanecido. Há uma semana que me sinto como se fosse a última alma viva neste planeta. Vejo as pessoas, mas elas parecem-me uma ilusão. Nunca me senti tão distante da sociedade, e estou a adorar. Na véspera do trágico tiroteio, Randy Stair deixou um rasto de pistas e avisos arrepiantes em várias plataformas online, dando uma ideia dos seus planos sinistros. Estas mensagens, notas e gravações perturbadoras permitiram obter informações significativas sobre o seu estado de espírito e a violência iminente que estava prestes a desencadear. Num dos seus actos mais assombrosos, Randy carregou um vídeo intitulado Supermarket Tour June 7th, The Day Before the Shooting, que o mostrava a passear casualmente por uma mercearia, o mesmo local onde o ataque iria ter lugar. Este vídeo sinistro não só serviu de prelúdio ao horror que estava prestes a acontecer, mas também como uma forma de Randy documentar os seus últimos momentos antes de levar a cabo o ato mortal. No dia 6 de junho, um dia antes do massacre, Randy tweetou uma mensagem enigmática que parecia provocar o público, afirmando que as pessoas não iriam querer perder o que estava prestes a acontecer e chamando-lhe histórico. Esta perturbadora proclamação indiciava o seu desejo de notoriedade e a crença distorcida de que as suas ações deixariam uma marca duradoura na sociedade. À medida que o trágico acontecimento se aproximava, as mensagens de Randy tornavam-se mais explícitas. Poucas horas antes do assassínio em massa, emitiu um aviso, pedindo às pessoas que procurassem manchetes sobre Tunkhannock, o local onde o tiroteio teria lugar. Ao fazê-lo, revelou que tinha estado a planear meticulosamente este ato de violência durante vários meses, deixando um rasto de pistas que tragicamente passaram despercebidas ou não foram tidas em conta por aqueles que se depararam com elas. Além disso, a conta de Randy no Twitter, sob o nome de Andrew Blaze, continha uma mensagem profundamente perturbadora na secção biográfica, que falava do seu destino previsto do além-túmulo. Este prenúncio da sua própria morte sugeria que ele estava disposto a tudo, mesmo à custa da sua própria vida, para levar a cabo o ataque devastador. Apesar das inúmeras pistas e sugestões que Randy partilhou online, é de partir o coração constatar que ninguém levou os seus planos a sério ou reconheceu a gravidade da situação. A falta de intervenção e a incapacidade de reconhecer a gravidade. Durante o ataque, Randy disparou um total de 59 tiros, causando danos significativos na loja e criando um ambiente de caos e medo. No meio do horror, um corajoso colega de trabalho conseguiu esconder-se e pedir ajuda, salvando potencialmente a sua própria vida e alertando as autoridades para a tragédia que se estava a desenrolar. Por fim, a violência de Randy Stair teve um fim devastador quando ele virou a arma contra si próprio, suicidando-se com um único tiro na cabeça. O seu ato de violência auto-infligida assinalou o culminar da sua dor e as trágicas consequências das suas intenções obscuras. Mass Murder in an Online World. As notas de suicídio e as mensagens gravadas de Randy Stair dão-nos um vislumbre perturbador da mentalidade de um indivíduo profundamente perturbado e isolado. Nesses escritos e vídeos, ele expressou um profundo desejo de ser lembrado e de inspirar os outros, revelando um desejo de reconhecimento e significado que parecia escapar-lhe na sua vida real. Sentia-se incompreendido e sem valor, rotulando-se a si próprio como nada, o que provavelmente alimentava os seus sentimentos de ressentimento e raiva em relação à sociedade. A falta de ligações significativas e a percepção de ser um pária podem ter contribuído para o seu crescente sentimento de alienação e a necessidade desesperada de validação. Ao longo dos seus escritos e gravações, Randy questionou se alguma coisa poderia impedir as suas ações, sugerindo um sentimento de inevitabilidade e fatalismo em relação a trágicos acontecimentos que planeava. A sua crença num destino inevitável, aliada a um ódio crescente pela humanidade, constituiu uma combinação perigosa que alimentou a sua descida às trevas. O facto de admitir que era um solitário, sem amigos e que nunca tinha tido relações amorosas, sublinhou a profundidade do seu isolamento e a falta de sistemas de apoio. Este profundo sentimento de solidão pode ter contribuído para a sua visão distorcida do mundo e exacerbado os seus sentimentos de amargura e distanciamento dos outros. Randy Stair via as suas criações em linha, em especial a sua série de desenhos animados sombrios, como o seu legado, e desejava que o seu trabalho fosse preservado pelos seus fãs.
O seu desejo de fama e reconhecimento era evidente e parecia acreditar que as suas ações violentas o levariam a ser imortalizado e idolatrado pelos seus seguidores como um mártir. Esta crença perturbadora evidencia uma percepção distorcida das consequências dos seus actos. Em vez de ver a tragédia e a dor que estava a causar, ele parecia acreditar que o seu ato violento seria celebrado e que alcançaria a infâmia e a atenção que procurava desesperadamente. Além disso, a importância de abordar as comunidades tóxicas em linha e de desencorajar a glorificação da violência não pode ser subestimada. A criação de uma cultura de empatia, compaixão e apoio, tanto no mundo virtual como no real, pode contribuir para uma sociedade mais segura e compreensiva para todos. Aftermath of the Massacre. O trágico tiroteio na mercearia do condado de Wyoming revelou informações perturbadoras sobre o agressor Randy Stair e levantou questões sobre os seus motivos e os fatores que levaram a um ato tão violento. A declaração do procurador do distrito sobre o facto de Stair ter rancor ao gerente noturno da loja, uma das vítimas, sugeria uma vingança pessoal que poderia ter alimentado a sua raiva. Durante a investigação, a polícia encontrou provas em casa de Stair que permitiram esclarecer o seu estado de espírito e o planeamento do ataque. A descoberta de 7 caixas de munições de caçadeira indicava um ato de violência premeditado e calculado. Entre os objetos encontrados havia cadernos, desenhos e equipamento informático, o que sugere um profundo envolvimento nas suas atividades online e criativas. A mensagem de vídeo de Stair para os seus pais revelou um historial preocupante de contemplação da morte e de se sentir encurralado pelas suas lutas internas. Ele confessou que se travestia em privado desde 2013, revelando um aspecto oculto da sua identidade e um profundo sentimento de conflito interno. A decisão de partilhar os seus documentos e vídeos online, bem como de enviar um e-mail a uma atriz de voz que tinha contratado, Laura Faverty, complicou ainda mais o motivo das suas ações. Inicialmente apresentando o e-mail como se fosse uma nota de suicídio, o conteúdo rapidamente tomou um rumo mais sombrio, à medida que ele descrevia os seus planos violentos e o verdadeiro objetivo dos seus vídeos. A frustração expressa na sua comunicação com Laura Faverty, relativamente ao trabalho de locução de uma das suas personagens de desenhos animados, pode sugerir um evento desencadeador que exacerbou os seus sentimentos de raiva e ressentimento. Um medicamento que pode ser perigoso em grandes doses. Os efeitos secundários de uma overdose podem incluir visão turva, confusão, sonolência, convulsões e alucinações. A presença deste fármaco no seu sistema levanta questões sobre o seu estado mental durante o ataque e se este poderá ter influenciado as suas ações nessa noite. Não se sabe ao certo por que é que Randy tomou uma quantidade tão grande de Benadryl, especialmente tendo em conta as suas declarações anteriores sobre não estar interessado em drogas. Especula-se que o medicamento possa ter conduzido a alucinações, possivelmente esbatendo as linhas entre a realidade e o mundo animado em que estava tão profundamente envolvido. Esta potencial desconexão da realidade pode ter contribuído para a natureza horrível dos acontecimentos que se desenrolaram. O facto de os seus colegas terem ficado chocados com as suas ações realça ainda mais a importância de prestar atenção a AOSE sinais de alerta e AOSE sinais de que alguém pode estar a lutar contra demônios internos. Serve para lembrar que os indivíduos podem carregar fardos e dores ocultos e que pessoas aparentemente comuns e despretensiosas podem abrigar pensamentos e intenções profundamente perturbadores. Este incidente trágico sublinha a necessidade crítica de sensibilização para a saúde mental e de apoio, tanto para os indivíduos que possam estar a passar por dificuldades como para os que os rodeiam e que possam notar sinais de problemas. Incentivar conversas abertas sobre saúde mental e fornecer recursos de ajuda pode ser crucial para evitar a ocorrência de actos tão devastadores. Além disso, salienta a importância de monitorizar o comportamento em linha e os perigos potenciais das comunidades em linha tóxicas, que podem agravar os problemas existentes. Enquanto sociedade, devemos esforçar-nos por criar um ambiente de empatia, compreensão e apoio em que as pessoas se sintam seguras ao procurar ajuda e em que os sinais de alerta de angústia não sejam ignorados ou descurados. Ao fazê-lo, podemos trabalhar no sentido de prevenir futuras tragédias e prestar assistência a quem mais precisa. Qual é a sua opinião sobre este assunto? Estás assustado? Achas que o Randy merecia uma vida melhor? E a maior questão é: tens fé na humanidade?
Deixe-nos saber as suas respostas na secção de comentários abaixo e partilhe este vídeo com os seus amigos e familiares para os sensibilizar e subscreva o nosso canal para mais vídeos deste tipo. Até lá, toma conta das pessoas à tua volta. Obrigado por veres.